A partir da Segunda Guerra Mundial, ocorreu a consolidação do urbanismo e da arquitetura modernos em vários países do mundo. Essa consolidação se deu através da criação do aparato de planejamento urbano racionalista e da reconstrução das cidades destruídas, com a promoção de vários conjuntos habitacionais e de empreendimentos públicos e privados de grande porte. O bairro de Nova Descoberta, zona leste da cidade de Natal, próximo ao Parque das Dunas, engloba importantes vias da cidade, como, por exemplo, a Rua de Djalma Maranhão, a Avenida Capitão Mó Gouveia e a Avenida Amintas Barros. A ocupação e uso do solo do bairro de Nova Descoberta é predominantemente residencial. Nas ruas locais, a sensação é de insegurança, graças à ausência de pessoas utilizando os espaços públicos, apesar de existirem atividades de apoio. O uso comercial, o segundo fator influente, principalmente na Rua de Djalma Maranhão. A diversidade de usos e social aumenta a segurança, permitindo o funcionamento de comércio, serviço e diminui a necessidade do uso de automóveis. Verificamos também a prevalência do uso misto, ou seja, residencial comercial, ou residencial e de serviço, ou comercial e de serviço. Existem poucos terrenos vazios, na mesma proporção, edificações em construção, praças e parques. Canteiros e jardineiras estão espalhados por toda parte. No entanto, o paisagismo poderia estar bem mais trabalhado. Não aparece nenhum rio, apenas uma lagoa. No levantamento do mapa de gabarito, forma, volume e densidade, considerando o bairro de Nova Descoberta como 100% da área estudada, foi analisado que cerca de 74% dos edifícios são de até um pavimento, de 3 a 4,5 metros, representado no mapa e no gráfico na cor amarela. 22% representaram na cor laranja, são construções de até 2 pavimentos, de 6 a 7,5 metros, e apenas 2% dos edifícios são representados na cor vermelha, que são 3 pavimentos de 9 a 10,5 metros, e os últimos 2% são representados na cor marrom, referente a construções de 4 a 6 pavimentos. Sendo assim, pode-se considerar essa região predominantemente horizontal, com base nos estudos de impacto de vizinhança. No bairro de Nova Descoberta foram encontrados alguns tipos de malha viária, são elas: uma malha reticulada ortogonal, as ruas que contornam o parque da cidade com uma malha semi-fechada, malha reticulada irregular, e aqui encontramos dois tipos de malha viária. Nas ruas fechadas, ela tem a tipologia de malha fechada sem cul-de-sac, e nas ruas onde ao seu final tem somente a opção de ir para a direita ou esquerda, é uma malha linear semi-fechada. Já no Batalhão de Engenharia, é uma malha linear em alça. Em todo o bairro de Nova Descoberta, encontramos calçadas, porém, muitas não estão de acordo ao Código de Obras de Natal. Alguns não têm dimensões corretas, além de falta de acessibilidade, com muitos obstáculos e falta de manutenção. Devido à Rua de Djalma Maranhão se tratar de uma das principais vias da fração estudada, o resultado não foi diferente do que imaginamos. Ela lidera com grandes números de carros e pedestres, devido ao uso comercial dessa via. Também foram feitas contagens em outras vias de menor fluxo, que também englobam a fração estudada, levando em consideração os carros, motocicletas, ônibus e caminhões, além dos pedestres. Em ordem crescente, observou-se maior fluxo geral nas ruas Nélio Tavares, Desembargador Simval Moreira Dias, Dinarte Maris Neto, Avenida Amintas Barros e Rua da Saudade. Através do Código de Obras, podemos constatar 3 tipos de vias que dispõem a malha viária estudada: local, coletora e estrutural. No bairro de Nova Descoberta, não consta nenhuma via arterial, mas apresenta a Avenida Bernardo Vieira e a Avenida Capitão Mó Gouveia como vias estruturais de penetração. A Avenida Amintas Barros, Avenida Xavier da Silveira, Avenida Antônio Basílico, Avenida Norton Chaves, Rua de Djalma Maranhão, como vias coletoras, e as demais ruas apresentam-se como ruas locais. Em relação ao mobiliário de Nova Descoberta, observamos que possui paradas de ônibus, semáforos, faixa para pedestre, mão única e dupla. Na fração delimitada, constatamos 4 paradas de ônibus, sendo 3 na Rua da Saudade e 1 na Djalma Maranhão. As paradas são identificadas através de placas verticais azul.
A fração é desprovida de semáforo, contendo apenas um para conter o fluxo. Em relação às faixas de pedestre, constatamos 7 na Rua da Saudade e Djalma Maranhão. Com relação à iluminação, a Avenida Xavier da Silveira e a Rua da Saudade são um pouco iluminadas, remetendo um pouco de insegurança. A arborização é falha, apesar do bairro ser próximo ao Parque das Dunas. Por fim, detectamos o mobiliário para a prática de esporte, porém não há presença de bancos e telefones públicos. Através desse estudo, podemos entender a morte e a vida das cidades e a importância do bairro de Nova Descoberta para tantas pessoas, pois nele se concentram grandes empreendimentos de comércio, instituições, clínicas, escritórios residenciais e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esses são alguns dos fatores que aumentam o fluxo de pessoas e veículos do bairro. Observamos também que o mesmo apresenta poucas paradas de ônibus e calçadas necessitam de uma revitalização. Precisam ser mais acessíveis, nivelados e deve haver uma manutenção periódica. A Rua da Saudade e Anélio Tavares são pouco iluminadas. O bairro apresenta uma academia pública, porém não possui bancos para sentar-se. Com relação ao paisagismo, os canteiros necessitam de maiores cuidados. O bairro de Nova Descoberta é um ótimo exemplo da ideia definida pela jornalista Jenny Jacobs, de que uma cidade zoneada é uma cidade sem vida.